Olá! Quem é que não leu O Menino Maluquinho? Quem não leu, levanta a mão. Eu li. E agora está sendo lançado um livro, Os Meninos Maluquinhos, de 8 autores que leram esta obra do Ziraldo, O Menino Maluquinho. E agora estão escrevendo esses contos aqui para homenagear o Ziraldo. Então vamos falar aqui hoje desse lançamento da editora Melhoramentos. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do blog Ziraldos. Os autores são escritores, roteiristas de televisão e de cinema e quadrinistas. Sim, eles fazem HQs. São conhecidos. A apresentação do Fábio Yabu eu achei muito interessante, porque ele diz o seguinte, que o Ziraldo é um desescritor. Quer dizer, ele desconstrói a forma tradicional dos livros infantis e cria novas formas. E de fato, O Menino Maluquinho, quando você lê, você percebe que foi uma coisa muito inovadora, com muita integração entre imagem e texto. Até porque foi uma única pessoa que fez os dois. O texto é muito conciso, as imagens são muito concisas e ele, de uma forma assim como eu estou dizendo, muito sintética, muito concisa, conseguiu criar um personagem que se tornou um grande sucesso da literatura brasileira. Foi para os cinemas, foi para os quadrinhos, enfim, é um personagem importante da literatura infantil brasileira. Este livro não tem a preocupação de ser assim tão inovador, ok? Na verdade, eles estão contando histórias em que eles procuram mais a sinceridade e a emoção. Muitos dos autores falam o seguinte, eu li esse livro quando eu era criança, mas agora eu já cresci e agora eu tenho filhos. Todos na faixa mais ou menos dos 40 anos, mostrando como os livros do Ziraldo, não apenas O Menino Maluquinho, mas outros também, foram importantes. Então dá aquela sensação de que esse é um livro feito para filhos e pais, que isso vai fortalecer os laços entre filhos e pais, porque muitos deles falam dessa relação, da relação do filho e do pai. Veja que são 8 homens, 8 meninos que fizeram este livro. Então foca mais na relação do menino com o pai. Para mim, o melhor desses contos foi O Dia dos Pais do Menino Dragão, por Rafael Dracon. Veja que tem uma semelhança de nomes aí do dragão e do Dracon. Então, ele está falando de coisas da sua infância mesmo. Ele conta que fazia artes marciais e aí chegou num dia de uma apresentação para todos os pais. E nesse dia, o mestre chega para ele e diz, olha, você não vai quebrar uma madeirinha com a sua mão. Você vai ter que quebrar uma pilha de telhas. Ele fica nervosíssimo, fica ansioso, fica suando, o coração saindo pela boca, porque não sabe se vai conseguir. E ali, na frente, vão estar os pais dele, ele tem a intenção de ser escritor, mas o pai dele não aprova esta ideia, então já tem aí um conflito, já tem uma dificuldade maior. E ele vai ter que enfrentar isso diante de todos. Esse conto consegue passar bastante emoção. E aí tem o Load Comics. Olha, gente, o nome dele é esse, Load Comics, que conta a história de um menino marrom que quer ajudar o pai dele, que o pai dele está sem dinheiro, está desempregado, não consegue sustentar a família, então ele quer trabalhar, ele vai trabalhar para ajudar a sustentar o pai dele. Então veja, a conexão pai e filho, muito importante aqui, é uma aproximação desta figura de pai e filho. Aí o Rafael Calça vai falar de um menino que os pais morreram, cujos pais morreram, e ele foi para um orfanato. Mas nesse orfanato, eles recebiam apenas brinquedos quebrados. Sem contar que era muito difícil sair do orfanato sendo um menino mais velho. Mas ele vai corrigir essa situação, consertar essa situação depois que ele se torna um adulto. A história é contada de uma maneira emocionante e muitos dos autores aqui procuraram transmitir essa emoção. O Cristino Wapichana conta a história de 2 meninos, um deles é índio, que tiveram que passar a noite na selva.
O Fábio Yabu conta a história de um menino com seus super-heróis, para ele muito importantes, principalmente do Capitão Marvel. O menino do clubinho vai falar de um menino que queria ter o clube dele, queria ter o seu clube com os membros do clube que eram os amigos. Só que aí a mãe dele diz que ele vai ganhar uma irmãzinha e ele perde o espaço do clube. Ele não tem mais um lugar para fazer o clube dele. Também uma história que traz emoção. O Gustavo Reis fala do Robô Maluquinho, um robô muito divertido. A história é escrita em versos. O robô se encantava com a viagem que a leitura permitia. Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Ana Maria Machado, quanto escritor de nome engraçado. E o que dizer do mais maluquinho Ziraldo? Um mundo de sonhos e imaginação. Espera, robô não pensa não. Mas esse era um robô diferente. Era tão maluquinho que se achava gente. Já quis até ser artista, ter muitos seguidores na rede social, curtir, ganhar likes, criar um canal. Como vocês estão vendo, é uma coisa bem atual. E o Menino do Sábado, de Vitor Cafage, fala de um menino que esperava pelo sábado, porque no sábado ele ia para o sítio e se soltava a sua imaginação e corria, pulava, imaginava milhões de coisas, enfim. Sabe, o que eu senti nesse livro também foi uma espécie de saudosismo, mas de uma maneira positiva. Quer dizer, aquela saudade que nós temos da nossa infância, quando a gente brincava, imaginava e tudo parecia muito grande, tudo era muito amplo. Enfim, esses autores, tentando passar isso para os seus filhos e para nós, leitores, essa saudade, esse encantamento da infância. E é muito interessante que no final tem a biografia aqui dos 8 escritores. Eu vi que eles estão fazendo muitas coisas hoje, HQs, filmes, séries, livros. Então eu tive aqui uma indicação de livros para ler, que alguns eu não conhecia, alguns até já ouvi falar. Ou seja, tem uma boa indicação aqui de obras para serem lidas, vistas, ouvidas. Então, se você gostou, e eu gostei desse livro, realmente me transmitiu uma emoção muito boa, dê o seu like e volte daqui uma semana. Vamos continuar falando de livros infantis e juvenis. Lembrando que o principal é a gente estimular a leitura, a cultura, o desenvolvimento intelectual e emocional da criança. Este livro mostra que as histórias fazem parte de nós e nós também passamos isso para os nossos filhos como uma grande herança que nós deixamos. Até a próxima!